Olá, meus alunos da turma 2000. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréa Santos de Literatura. E conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos corrigir os exercícios, do capítulo 17. Vamos lá? Vamos corrigir os exercícios para a sala, na página 52, que fala sobre as obras de João Guimarães Rosa, não é isso? Bom, em seguida nós iremos corrigir também as atividades propostas. Vamos lá? Página 52, capítulo 17. Bom, o exercício número 1 é uma questão adaptada da UERJ e traz um pequeno texto, melhor dizendo, traz um pequeno texto. Vamos ler? De dia e de noite, com sol ou aguaceiros, calor sereno e nas friagens terríveis de meio do ano, sem rumo, só com o chapéu velho na cabeça, por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta do ser, ir, do viver. Então, ele destacou, o termo ser, ir. Bom, o enunciado diz assim: a expressão destacada é um exemplo das recriações linguísticas do autor. Seu sentido, com base no trecho citado, retirado do conto A Terceira Margem do Rio, de João Guimarães Rosa, pode ser definido como, só poderia ser a letra B de bola, como passagem do tempo, ok? Podem marcar a letra B como passagem do tempo. Então, a expressão seir, ela carrega em si o sentido de passagem do tempo, tanto na sua forma como no seu conteúdo, ok, pessoal? Vamos agora para o número 2. Vamos lá? Leia o trecho do romance Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Vamos lá? Bom, diz assim: essas coisas todas se passaram tempos depois. Talhei de avanço em minha história. O Senhor tolere minhas mais devassas no contar. É ignorância. Eu não converso com ninguém de fora, quase. Não sei contar direito. Aprendi um pouco, foi com o compadre meu, Quelemem, mas ele quer saber tudo diverso. Quer não é o caso inteirado em si, mas a sobrecoisa, a outra coisa. Agora, neste dia nosso, com o Senhor mesmo, me escutando com devoção assim, é que aos poucos vou indo aprendendo a contar corrigido. E para o dito volto, como eu estava com o Senhor no meio dos Hermógenes. Bem, o enunciado diz assim: com base no texto anterior, analise as afirmativas a seguir. Então, nós temos aqui 4 afirmativas, ok? Vamos analisá-las? Vamos lá. Vamos lá? A primeira: Riobaldo, narrador da história, tem consciência de que sua narrativa obedece ao fluxo da memória e não à cronologia dos fatos. Então, aqui é verdadeiro, ok, pessoal? Essa afirmativa é verdadeira. Vamos lá, segunda. A ignorância de Riobaldo é expressa pelos erros gramaticais e pela inabilidade em contar sua história, que carece de ordenação. Essa afirmativa é falsa, ok? Terceira, a sobrecoisa, ou seja, a outra coisa, que o compadre Quelemem quer é a interpretação da própria vivência e não um simples relato dos acontecimentos. Essa afirmativa é verdadeira. Quarta afirmativa. O ouvinte exerce um papel importante, pois obriga Riobaldo a organizar a narrativa e a dar significado ao narrado. Essa afirmativa é verdadeira. Então, vocês vão marcar aí a opção letra C. Assinale a alternativa correta, a letra C. Somente a primeira, a terceira e a quarta afirmativas é que estão corretas. Ok? Vamos agora para o número 3. É uma questão do Enem. Vamos lá? Número 3. Bom, o texto diz assim, apuram o passo por entre campinas ricas. Apuram o passo por entre campinas ricas, onde pastam ou ruminam outros 1000 e mais bois. Mas os vaqueiros não esmorecem nos éias e cantigas, porque a boiada ainda tem passagens inquietantes. Alarga-se e recomprime-se em sem motivo, e mesmo dentro da multidão movediça, há giros estranhos,
que não os deslocamentos normais do gado em marcha. Quando sempre alguns disputam a colocação na vanguarda, outros procuram o centro, e muitos se deixam levar empurrados, sobrenadando quase, com os mais fracos rolando para os lados e os mais pesados tardando para trás, no coice da procissão. Ê, boi lá! Ê, boi! Tou, tou, tou! As ancas balançam e as vagas de dorsos das vacas e touros, batendo com as caudas, mugindo no meio, na massa embolada, com atritos de couros, estralos e guampas, estrondos e baques, e o berro queixoso do gado junqueira, de chifres imensos, com muita tristeza, saudade dos campos, querência dos pastos de lá do sertão. Um boi preto, um boi pintado, cada um tem sua cor, cada coração um jeito de mostrar o seu amor. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando, dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. Vai, vem, volta, vem na vara, vai, não volta, vai varando. João Guimarães Rosa. Ok, pessoal? Então, na página aqui, na página 53, o enunciado diz assim, vamos ver? Próximo do homem e do sertão mineiros, João Guimarães Rosa criou um estilo que ressignifica esses elementos. O fragmento expressa a peculiaridade desse estilo narrativo, pois só poderia ser a letra E, pois expressa o fluir do rebanho e dos peões por meio de recursos sonoros e lexicais. Tá? Então, o fragmento aqui do conto, o burrinho, o pedrez, exemplifica uma das características do estilo inovador de Guimarães Rosa, ao abolir as fronteiras entre prosa e poesia. Vocês perceberam aqui que o texto narrativo em prosa, ele apresenta inúmeras características que se costumam considerar próprias da poesia, como o uso de pontuação para marcar o ritmo, das assonâncias e das aliterações também, ok? Então, a resposta certa do número 13 é a letra E. Ok, pessoal? Bom, vamos lá? Número 4, a questão da FUVEST, que diz assim, ó, e grita a piranha cor de palha, irritadíssima. Tenho dentes de navalha e com um pulo de ida e volta resolvo a questão. Exagero, diz a arraia. Eu durmo na areia, de ferrão a prumo, e sempre há um descuidoso que vem se espetar. Pois, amigas, murmura, o ginoto, mole carregando a bateria, nem quero pensar no assunto. Se eu soltar 3 pensamentos elétricos, bate poço, poço em volta, até vocês 2 boiarão mortas. Não, esse ginoto, é uma espécie de peixe elétrico, ok, pessoal? Então, vamos lá? O enunciado diz assim, esse texto, que foi extraído da obra Sagarana, de João Guimarães Rosa, é o quê? Número 3 só poderia ser o quê, pessoal? Número 3 não, desculpem, é o número 4. Só poderia ser a letra A. Antecipa, o destino, bem fúnebre, do ex-militar Cassiano Gomes e do marido traído, Turíbio todo, em duelo, ao qual serve como epígrafe. Então, pessoal, só poderia ser a letra A. Então, aqui, nós temos um pequeno trecho, que antecede, esse trecho desse texto, que antecede a narrativa do conto chamado Duelo, Desculpa, duelo não, duelo, desculpa. Tá? Chamado Duelo, que configura, em duelo aqui, eu corrigi aqui, tá, pessoal? Duelo, tá? Que configura uma alegoria e da fatalidade que se revela quando os objetivos das personagens que estão aqui envolvidas, são contrariados por algo que acontece de forma imprevista. Então, trata-se de uma narrativa que começa com a traição de Cassiano Gomes, personagem que viria a morrer de doença, sem antes realizar o desejo de matar Turíbio pelas próprias mãos, e só terminará muito tempo depois, com a morte do marido traído. O Turíbio todo, executada por Timpim, o 21, ok? Então vamos lá, número 5.
Agora nós temos a questão da FUVEST também. Vamos lá, outra questão da FUVEST. Leia os textos a seguir. Eu acho que nós, bois, né, dançador diz com baba, assim como os cachorros, as pedras, as árvores, somos pessoas soltas, com beiradas, começo e fim. O homem não. O homem pode se ajuntar com as coisas, se encostar nelas, crescer, mudar de forma e de jeito. O homem tem partes mágicas, são as mãos. Eu sei. É um texto também de João Guimarães Rosa, tá? Também retirado da obra Sagarana, ok? Bom, agora nós temos um outro texto aqui. Um boi vê os homens, tão delicados, mais que um arbusto, né? Mais que um arbusto, e correm de um para o outro lado, e correm de um para o outro lado, sempre esquecidos de alguma coisa. Certamente, falta-lhes não sei que atributo essencial, posto, né, se apresentem nobres e graves por vezes, espantosamente graves, até sinistros. Coitados, dir-se-ia, não escutam nem o canto do ar, nem os segredos do feno. Como também parecem não enxergar o que é visível e comum a cada um de nós no espaço. E ficam tristes e no rastro da tristeza chegam à crueldade. Esse texto é um texto de Carlos Drummond de Andrade. Ok, pessoal? Bom, na letra A diz assim: em ambos os textos, o assombro de quem vê decorre das avaliações contrastantes sobre quem é visto. Justifique essa afirmação com base em cada um dos textos. Então, a resposta aqui do número 5, pessoal, na letra A, ficou assim, ó. Tanto esse fragmento do texto, né, conversa de bois, como o fragmento do texto, um boi vê os homens, transcrevem reflexões dos animais, tá? Sobre a condição humana. Então, no primeiro texto, o boi dançador constata a supremacia do homem sobre os irracionais, tá? Pelo fato de ser provido de mãos. Tá? O homem tem partes mágicas, né? São as mãos, não é isso? Já no segundo, né, no segundo texto, as reflexões recaem sobre a natureza íntima do ser humano, tá? Desprovida de atributos essenciais que pudessem torná-lo mais sensível ao mundo que o rodeia. Então, essa é a resposta da letra A. A letra B. O conto de Guimarães Rosa e o poema de Carlos Drummond de Andrade valem-se de uma mesma figura de linguagem. Explicite essa figura e justifique sua resposta. Então, aqui, pessoal, na letra B, a resposta ficou assim. O conto de Guimarães Rosa e o poema de Carlos Drummond de Andrade, então, o conto de Guimarães Rosa e o poema de Carlos Drummond de Andrade, por apresentarem conceitos elaborados, tá, por seres irracionais, valem-se da prosopopeia, também conhecida como personificação, tá? Figura de linguagem pela qual o autor atribui características humanas a seres inanimados, ou seja, aos animais. Ok? Essa é a resposta da letra B do número 5. Vamos agora para a questão seguinte. Vamos fazer agora a correção das atividades propostas. Ok, pessoal? Vamos lá? Número 1. Esse texto aqui vai responder as questões 1 e 2. Vamos lá? Nós temos dois textos que vão responder as questões 1 e 2. Vamos ler o texto 1? O caminho fundo corta uma floresta de terra boa, onde cansa a gente olhar para cima. Árvores velhas de todas as alturas, braçudas braúnas, jequitibás esmoitados, a colher de vaqueiro em pirâmides verdes, né? O lanço gigante de um angico verdadeiro, timbaúbas de copas noturnas e o paredão dos açoita-cavalos, né? Escuros, de açoita-cavalos escuros. Cheiro bom de baunilha, sombra muito fresca, cantos de juritis, gorjear de bicudos, o trilo batido da pomba mineira e mais longe, mais dentro, na casa do mato, o pio tristonho do inhambu chororó, né?
do Inhambu Chororó. Esse texto também é um texto de João Guimarães Rosa, ok? Texto 2, também é de João Guimarães Rosa. Trecho do diálogo entre o padre e Nhô Augusto, tá? É o trecho do diálogo entre o padre e Nhô Augusto, quando este resolve buscar a absolvição de seus pecados. Você nunca trabalhou, não é? Pois agora, por diante, cada dia de Deus, você deve trabalhar por 3 e ajudar os outros, sempre que puder. Modere esse mau gênio, faça de conta que ele é um potro bravo, tá? E que você é mais mandante do que ele. Peça a Deus assim, com esta jaculatória. Abram aspas. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Fecham aspas. Reze e trabalhe, fazendo de conta que esta vida é um dia de capina com o sol quente, que às vezes custa muito pedaço, né? Que às vezes custa muito pedaço bom de alegria. Cada um tem a sua hora e sua vez. Você há de ter a sua. Eu vou para o céu. Ele diz assim, ó, eu vou para o céu. Eu vou mesmo, por bem ou por mal. E a minha vez há de chegar. Para o céu eu vou, nem que seja a porrete. Foi? Então vamos lá, número 1. Na literatura modernista do Brasil, a obra de Guimarães Rosa destaca-se pela inovadora criação estética. Essa inventividade de Guimarães Rosa, segundo os críticos, evidencia-se só poderia ser a letra C, né, pessoal? No caso, evidencia-se na apropriação de recursos da oralidade como recriação do mundo sertanejo pela linguagem. Ok? Desculpem. Então aqui, de maneira bastante elaborada, né, Guimarães Rosa, ele reinventa a linguagem regional, cria novas palavras, utiliza-se de termos da língua estrangeira, desorganiza as sequências sintáticas, estabelecendo assim, né, uma nova visão de estética da linguagem do sertanejo. Por isso que a resposta do número 1 é a letra C, ok? Vamos agora para o número 2. Guimarães Rosa representa uma novidade na tradição regionalista brasileira, vertente que tem como ícones José de Alencar, Visconde de Taunay e Graciliano Ramos. Assinale a alternativa em que há a novidade trazida por Guimarães Rosa. Só poderia ser a letra E. Recriou na literatura a fala do sertanejo, tá? Então, recriou na literatura a fala do sertanejo não apenas no plano do vocabulário, como outros autores tinham feito, mas também no da sintaxe e no da melodia da frase. Então, a resposta do número 2 é a letra E. Ok, pessoal? Vamos agora para o número 3. Vamos lá? Nós temos um pequeno trecho, né, também de Guimarães... Perdoe-me. Nós temos mais um trecho aqui de João Guimarães Rosa, extraído da obra Grande Sertão Veredas, tá? Que diz assim, ó, quem é pobre, pouco se apega. É um giro no vago dos Gerais, que nem os pássaros de rios e lagoas. O senhor vê o Zezinho, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso? Pergunto, Zezinho, por que é que você não cria galinhas da Angola como todo mundo faz? Quero criar nada, não, me deu resposta. Eu gosto muito de mudar. Belo um dia ele tora. Ninguém discrepa, né? Então aqui, eu tantas mesmo digo, eu dou proteção. Essa não faltou também a minha mãe. Quando eu era menino, no sertãozinho de minha terra, gente melhor do lugar eram todas dessa família Guedes, Gideão Guedes. Quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixio da Sirga, da outra banda, ali onde o de Janeiro vai no São Francisco, o senhor sabe. Bom, vamos lá? O enunciado diz assim,
Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcadas pela concentração de terras e pela relação de dependência entre agregados e fazendeiros. No texto, destaca-se essa relação porque o personagem narrador, o quê? Só poderia ser a letra D, né? Mostra como a condição material da vida do sertanejo, né? Mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela dupla condição de homem livre e ao mesmo tempo dependente. Então a resposta certa, número 13, é a letra D, tá, pessoal? Então aqui no trecho citado do livro, né, O Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa, ele expõe a realidade, né, da desigualdade do Nordeste, ocasionada pelo poder dos latifundiários e a dependência de pessoas como Zezinho. Ok? Então a resposta certa, número 3, é a letra D de dado. Número 4, vamos lá? Nós temos um texto também de João Guimarães Rosa, tá? E aqui o enunciado diz assim, vamos lá? Vamos direto ao enunciado? João Guimarães Rosa, escritor inserido na chamada geração de 45 do modernismo brasileiro, apresenta uma obra de cunho universalista. O texto comprova isso porque só poderia ser a letra D, porque enfoca um tema de caráter intimista e ligado à condição humana. Ok, pessoal? Então a resposta número 4 é a letra D de dado, tá bom? Então vocês vão perceber aqui que o conto ele apresenta personagens que revelam tanto as suas particularidades regionais, tá? Como a sua dimensão universal, ou seja, tudo que elas também têm em comum, né, com o restante da humanidade. Né, o sentido oculto da existência, né, o crescimento espiritual, né, por meio de experiências do cotidiano, não é isso? A vida como aprendizado, a sensibilidade extraordinária, né, manifestando-se pela loucura e pela ingenuidade infantil, ok? Então vamos lá agora o texto que vai responder a questão de número 5. Vamos lá? É um texto também de João Guimarães Rosa, que diz assim, ó, e o tucano, o voo, reto, lento, como se voou embora. Xoxô, mirável cores pairantes, no garridir, né, fez sonho. Mas a gente nem podendo esfriar dever. Já para o outro imenso lado apontavam. De lá o sol queria sair, na região da estrela d'alva. À beira do campo, escura como um muro baixo, quebrava-se num ponto dourado rombo, de bordas estilhaçadas. Por ali se balançou para cima, suave aos ligeiros vagarinhos, o meio-sol, o disco, o liso, o sol, a luz por tudo. Agora era a bola de ouro a se equilibrar no azul de um fio. O tio olhava no relógio. Tanto tempo que isso, o menino nem exclamava. Apanhava com o olhar cada sílaba do horizonte. Né? Então aqui nós temos o texto de João Guimarães Rosa. Deixa eu passar a página aqui para vocês. Na página seguinte, nós temos o seguinte enunciado. Vamos ver aqui. Ó, as assertivas a seguir referem-se ao texto anterior. Analise-as. Então, nós temos 3 assertivas. A primeira diz assim, ó, Guimarães Rosa tem como característica a repetição, confundindo o leitor e impedindo-o de sentir a manifestação do poder poético do conto. A segunda assertiva, presença da linguagem poética e subjetiva reforçada por enumeração, onomatopeia e metáfora. Terceira assertiva, é um texto descritivo e um tanto cinematográfico, que caracteriza a natureza por flashes instantâneos. Então, pode-se dizer que, aqui só poderia ser a resposta da letra A, tá, pessoal? Todas são falsas. Todas assertivas aqui, pessoal, são falsas. Então, marquem aí. Número 5 é a letra A. Então, na cena apresentada, né, predomina a narração de maneira clara, tá? Sem a ocorrência de repetições, de enumerações e de onomatopeias. Por isso que todas elas são falsas. Então, marquem aí. Número 5, letra A. Número 6, vamos lá? Bom, nós temos aqui também, né, um fragmento de um texto da obra de João Guimarães Rosa, a obra Sagarana, ok?
Então o enunciado diz assim: João Guimarães Rosa, nesse fragmento de conto, resgata a cultura popular ao registrar o quê? Só poderia ser a letra E, exemplos de superstições. Tá, pessoal? Então a resposta do número 6 é a letra E. Tá bom? Bom, número 7. Nós também temos, né, um diálogo, um pequeno trecho aqui da obra de João Guimarães Rosa, que diz assim, ó: que de Adorim fosse o filho, agora de vez me alegrava, me assustava. Vontade minha foi declarar. Redigo, de Adorim, estou com você, assente em todo o sistema, e com a memória de seu pai. Mas foi o que eu, ela diz assim, ó, mas foi o que eu não disse. Será por quê? Criatura, gente, não é questão. Corda de 3 tentos, 3 traços. Pois para mim, para quem ouvir, no fato, essa Ana dos Usa fica sendo minha mãe. Foi o que eu disse. E fechando, quase gritei. Por mim, pode cheirar que chegue o Maracá. Não vou. Reajo dessas barbaridades. Bom, analise assertivas a seguir considerando o texto. Então, nós temos 3 assertivas também. Ele quer saber quais estão corretas. Então, no número 7, só poderia ser a letra D de dado. Apenas a segunda e a terceira assertivas estão corretas. Então, número 7, letra D. A primeira é falsa. Sabe por quê? A primeira diz assim, ó: o trecho anterior apresenta de Adorim o amor de Robaldo, personagem central da obra sagarana. É falso, tá? Porque o trecho aqui pertence à obra Grande Sertão Veredas. Ok? Foi? Por isso que é falso, né? Então, número 7, vocês vão marcar aí a resposta certa do número 7 é a letra D de dado. Ok, pessoal? Bom, vamos lá? Questão seguinte, número 8. Vamos lá para a questão número 8. Nós temos um texto, né? Um texto aqui que vai responder a questão de número 8. Tá bom? Vamos lá? Vestindo água, só saindo o cimo do pescoço, o burrinho tinha de se encaixar para o alto, a salvar também de fora o focinho, uma peitada, outro tacar de patas, chuá, chuá, ruge o rio como chuva deitada no chão, nenhuma pressa, outra remada vagarosa. No fim de tudo, tem o pátio, com os coxos, muito milho na fazenda, e depois o pasto, sombra, capim e sossego, nenhuma pressa. Aqui, por ora, deste poço doido, que barulha como um fogo e faz medo, não é novo. Tudo é ruim e uma só coisa no caminho, como os homens e os seus modos, costumeira confusão. É só fechar os olhos, como sempre, outra passada na massa fria, e ir sem afã a voga surda, amigo da água, bem como o escuro, filho do fundo, poupando forças para o fim. Nada mais, nada de graça, nem um arranco fora de hora, assim. João Guimarães Rosa. Então aqui o enunciado diz assim, pessoal: quando nos apresentam os humanos vistos pelos olhos dos animais, as narrativas em que aparecem o burrinho pedrez do conto homônimo incluído na obra sagarana de Guimarães Rosa, os bois, né, de Conversa de Bois, também de Sagarana, e a cachorra-baleia da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos, produzem um efeito de, só poderia ser a letra D, de estranhamento, pois nos fazem enxergar de um ponto de vista inusitado o que antes parecia natural e familiar. Então a resposta certa do número 8 é a letra D de dado, ok, pessoal? Número 9, vamos lá? Alguém que ainda pelejava, já na penúltima ânsia e farto de beber água sem copo, pôde alcançar um objeto encordoado que se movia. E aquele aconteceu ser Francolim Ferreira, e a coisa movente era o rabo do burrinho pedrez. E 7 de ouros, sem susto a mais, sem hora marcada, soube que ali era o ponto de se entregar, confiado ao querer da correnteza. Pouco fazia que esta o levasse de viagem, muito para baixo do lugar da travessia. Deixou-se, tomando tragos de ar, não resistia.
né? Também é um trecho retirado da obra O Burrinho Pedrez, de Guimarães Rosa. E o enunciado diz assim: a característica regionalista presente no fragmento literário anterior só poderia ser a letra D, a integração das pessoas e dos bichos a seu meio, né, a seu meio ambiente. Então, letra D, tá bom? Número 10. Nós temos aqui, né, um texto com um título famigerado, que também é um texto de João Guimarães Rosa, tá? E o enunciado diz assim: a linguagem peculiar é um dos aspectos que confere a Guimarães Rosa, né, um lugar de destaque na literatura brasileira. O fragmento, né, aqui exposto, a tensão entre a personagem e o narrador se estabelece porque só poderia ser a letra E. Né? A palavra desconhecida adquire o poder de gerar conflito e separar as personagens em planos incomunicáveis. Por isso que a resposta do número 10 é a letra E. Tá bom, pessoal? Bom, encerramos aqui a correção dos exercícios do capítulo 17 do livro de literatura. Não esqueça de colocar os nomes, né, e a turma aqui nos comentários. Desejo a todos bons estudos, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!